Oi, gente, eu sou a Yasmin. E eu sou a Marcela. E esse é o Conexão Exterior, um podcast sobre assuntos internacionais. Então, gente, a gente tá aqui com duas convidadas, que são estudantes de cinema aqui da Unifor. E elas vão se apresentar um pouquinho mais pra gente discutir sobre esse assunto tão legal, que vai ser sobre soft power dos Estados Unidos e como o cinema afeta isso ou não afeta isso indiretamente e diretamente. Então, eu vou pedir pra se apresentarem aqui bem rapidinho. Oi, gente, meu nome é Rebeca, eu tô no primeiro semestre de cinema e segundo semestre de psicologia aqui na Unifor. E eu tô muito feliz de estar aqui hoje, porque eu acho isso um tema super interessante, super relevante e que vai fazer as pessoas entenderem qual é realmente o propósito do cinema e... Perfeito. Oi, gente, eu sou a Elisa, tô no segundo semestre de cinema e eu tô muito feliz também de estar aqui, tô ansiosíssima pra falar de Hollywood, não sei se a gente vai falar mal ou bem, mas tô ansiosa. Não, a gente vai entrar aqui em várias discussões aqui. Mas vamos ver o que vai meio termo dos dois. Uhum. Então, a primeira parte vai ser um contexto mais histórico da parada, porque o cinema, querendo ou não, nasceu mais na Europa, né? Mas quando a gente pensa em cinema hoje em dia, é totalmente Hollywood, né? Querendo ou não, surgiu mais durante a Segunda Guerra Mundial e etc., onde a Europa estava numa situação meio devastada, e muitos desses diretores e roteiristas acabaram se migrando para os Estados Unidos, né? E nisso, muitos deles se localizam atualmente na Califórnia, né? Na visão de vocês, né? Quando aconteceu essa migração e o centro cinematográfico da Europa foi para Hollywood. O que vocês acreditam que realmente foi para Hollywood de fato? Ou vocês acreditam que tem outros cinemas hoje em dia que são ainda epicentros muito fortes? A Europa ainda é um epicentro muito forte no cinema. Sim, Com certeza. com certeza. Tem o Festival de Cannes lá na França, gente, é incrível. Mas eles foram pra Hollywood, assim, porque, sabe, eu posso devagar aqui, né? Pode. Sabe o Thomas Edison, que fez a lâmpada? Ah, Então, sim, ele sim. também era do cinema, só que aí nessa época aí que tava as guerras e tal, ele ficou doido com o cinema e começou a meio que monopolizar lá nos Estados Unidos. E aí teve o pessoal mais... Como é que eu posso dizer? Mais querendo expandir o cinema, porque o Thomas Edison fazia muito documentário. Aí o pessoal que queria fazer ficção foi descendo até Hollywood, e aí quando os europeus viram, falaram... Vamos querer isso aí. E aí vieram. Só que eu acho que lá na Europa ainda tem muito. Eu gosto muito do cinema alemão, gente. Não sei se eu posso virar nerd aqui, mas eu gosto muito. Eu adoro falar sobre o cinema alemão, o cinema francês lá de Cannes. Eu tô falando. Qual seria? Não, Por favor. Qual eu não seria? conheço. Pode explicar mais um pouco sobre? Então, o gente, alemão? quando a gente estuda, né, a gente vê as vanguardas. Porque quando eu pensava em vanguardas, eu pensava em pintura. Não sei se vocês lembram na escola e tal. Sim. Mas aí tem as vanguardas do cinema, tem o surrealismo, que eu não... Sabe o Nosferatu? Sim. Muito essa vibe. Sombras, coisa doida. E o alemão, assim, não recomendo vocês verem, porque é umas coisas bizarras, assim. Tem uns filmes, porque a maioria é filme experimental, mas tem umas coisas muito doidas. Eu acho que a França era o mais normal. E ainda tinha... Tu já estudou o Méliès? O que tirava... Ele fazia umas montagens que ele tirava a própria cabeça e ficava brincando. Só que a França era o mais normal desse povo aí. Gente, eu adoro. É Era porque, muito bom. tipo, como ela falou nesse começo, que as pessoas que criou a câmera e tal, e era mais na Europa, era o cinema de mostração, que é tipo... o cinema descobrindo que ele é o cinema. Então, eles não contavam muita história, era mais pra mostrar o que a câmera podia fazer. Então, tipo assim, que ela falou, ele tirava a própria cabeça, ou era tipo, o cara tá comendo a câmera e saindo. Ele tá aumentando a cabeça e voltando. Tipo, eram filmes muito loucos, tem, tipo... E era bem rapidinho. E era mais pra mostrar o que a câmera podia fazer, porque ela era mais um invento novo da Europa do que uma ferramenta pra contar a história. Tipo, isso nem tinha ainda na época. Sim. Total. Falando um pouco de soft power, que foi um tópico que a gente abordou muito nos outros episódios que a gente teve. Os Estados Unidos faz muito isso, desse soft power, de levar a sua cultura através do cinema e tal. Diferente do hard power, que você é coagido a realizar tal coisa. O soft power, você se inspira a fazer isso. E como é que vocês já acham que o conceito do American Dream, American Way of Life, influenciaram, assim, no cinema? Muito. Muito. Nossa, demais. Assim, quando a gente pensa... Acho que hoje em dia tá até diminuindo isso. Mas antes, o sonho de qualquer criança era... Gente, eu vou pros Estados Unidos, pra Disney. Vou viver o high school. Meu sonho era viver o high school. Isso, pra mim, o high school é o ápice, assim, do American Dream. Pelo menos na nossa idade e tal. Sim. Era muito doido, porque... Tipo... A gente olhava os filmes... Até hoje em dia, o povo não assiste muito cinema brasileiro. Tá até aumentando, tipo, esses dias... Esses dias não, esse ano com... Ainda Estou Aqui, né? Sim, total. Só que era... Assim, a gente achava... Tem gente que ainda acha, mas a gente achava que se a gente fosse para os Estados Unidos,
A gente ia conseguir nossa casa própria, nosso carro próprio, ia ter sucesso, felicidade, ia ter... Nossa, eu lembro... Vocês sabem o filme Rock, do Rock Balboa? Sei. Gente, era aquilo. Nossa, eu sou tão tristinho, vou aqui trabalhar por 2 semanas e ser incrível e viver muito feliz nos Estados Unidos. Era isso? É porque, assim, o American Way of Life e o American Dream, eles foram disseminados pela mídia, né? Pelo cinema. Tipo, essa ideia da casa do subúrbio, casinha branca, família perfeita. Tudo isso veio exatamente porque eles queriam mostrar pro mundo que esse era o jeito de se viver. Pois é, aí que ela falou, tipo, essa ideia de vou nos Estados Unidos, vou trabalhar por 2 semanas, vou ser muito feliz. É totalmente errado, mas foi a forma que eles descobriram, assim... Os americanos foram muito rápidos em descobrir que eles podiam usar o cinema como uma arma ideológica, né? De certa forma. E deu muito certo, né? Porque até hoje muitas pessoas pensam desse jeito. Que os Estados Unidos é 1000 maravilhas, que vou chegar lá, vai ser tudo perfeito. Outro ponto que é muito legal é que, querendo ou não, eles criaram alguns tipos de paradigmas em quesitos de... Até a gente pode colocar em quesitos de guerras e conflitos. Tipo, a gente tem muito essa visão de alguns países, pelo menos as pessoas que viveram assistindo filmes da Sessão da Tarde, né? De países mais asiáticos ou daquela parte da Europa mais próxima da Ásia, como uma visão de países que tem muita guerra, que querem sempre explodir uma bomba. E daí vai chegar o Tom Cruise e vai salvar todo mundo. Então a gente cria essa visão, né? E quando a gente começa, pelo menos, acho que as meninas também, acho que até Comex a gente também vai ver bastante isso, essa área mais humana da parada, né? Nesse curso mais de humanas. A gente acaba estudando mais uma questão de história, que a gente acaba percebendo como que literalmente tem essa relatividade, né? Como eles pegaram uma história e contaram apenas um lado dela, de uma forma que criou um super-herói, né? Então isso é muito engraçado de ver que não é só no quesito da vida, propriamente dita, nos nossos próprios sentidos. Tipo, a gente vê a guerra, sei lá, uma guerra no Iraque, a gente nem se surpreende mais. Tipo, a gente vê tanto filme com guerra no Iraque, é só mais o que tá apresentando no filme. Outro ponto também que eu quero abordar, que não tá aqui, mas é uma curiosidade minha, porque eu gosto muito dessa área, tipo, eu gosto muito de assistir filme, eu gosto mais do que série. E existe, a gente tem uma diferença entre filmes, vamos colocar aqui, pessoas leigas, filme cult e filme pra, tipo, curtir, assim. E pelo menos uma coisa que eu percebo, tem muito filme americano cultzinho legal? Tem. Porém, a gente percebe, eu pelo menos vejo muito mais experimentação até hoje nos filmes mais europeus e etc. do que em filmes americanos. Tanto que, por exemplo, muita gente, quando um filme não americano vence, por exemplo, o Oscar, etc., a pessoa fica meio tipo, tá, esse filme o que ele quer dizer? Porque são filmes mais... Eles têm mais contextos, mais paradigmas, bem mais trabalhados, etc. Né? Tem um roteiro um pouco mais complexo, vamos dizer assim, porque eles não são feitos para vender, assim. Obviamente é feito para vender, mas não é o foco principal da história. O que vocês sentem como pessoas que gostam de cinema? Tipo, o que vocês gostam? Tipo, literalmente, o que apaixonou vocês no cinema? Essa questão mais dessas histórias, criar narrativas, ou a questão mais social da parada, de você conseguir... Quero saber de vocês o que instiga vocês nesse quesito do cinema. Porque ela falou que gosta muito de cinema alemão e etc. O que é isso que instigou vocês? O ponto específico que fez vocês falarem, caramba, isso é muito legal. Assim, eu sempre falo essa história da criação do Top Gun. Eu contei até, tipo, pra minha família, pra eles deixarem eu fazer cinema. Posso contar? Vai ficar mais longe? Fica à vontade. É porque, assim, né? Quando lançou o primeiro Top Gun, era uma época que os Estados Unidos... Foi, tipo, após algumas guerras e ninguém mais queria entrar no exército, né? Porque, enfim, outras coisas na vida, né? Aí, o Top Gun é praticamente um filme encomendado pra que... moldasse essa nova imagem do exército americano e, tipo, das forças aéreas. E depois de Top Gun, foi um aumento de 300% nas inscrições de meninos nas forças aéreas. E aí eu achei isso, tipo, top, super legal. Como o cinema realmente influencia e eles criam a imagem que eles querem. E, assim como você falou, tipo... às vezes os filmes mais cult e experimentais não são americanos, mas é porque... Eu sinto que grande parte do cinema americano é sobre... Não é manipulação a palavra, mas é sobre, tipo, venda. Sim. E sobre... Vender uma ideia. Vender uma ideia. Ou, tipo, sobre produzir o conteúdo que as pessoas estão consumindo. Quando muitas vezes alguns filmes de outros lugares, ou até filmes americanos, mas que não crescem muito, ou... Sei lá, quando o filme vai pro Dragão do Mar, não pro Rio Mar. Sim. É, tipo, um filme que ele não tá exatamente seguindo o que tá sendo vendido, o que tá sendo comprado. Ele tá seguindo a ideia dele e quem vai gostar é provavelmente quem tá afim de abrir a mente, sabe? Sim. Também acho, tipo assim... Tem esse negócio falando do Dragão do Mar e do Rio Mar, né? Tipo, eu entrei no cinema... Não é que... É porque tem pessoas que entram no cinema achando que vai ser ver filmes, né?
Tipo, Eu era essa pessoa. não, hoje em dia eu gosto muito de cinema experimental. Cinema experimental é quando tu tem ideias e grava sem ter uma história e tal. E não é que tem problema gostar. Tipo, tem um menino lá na minha sala que ele é muito, 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 muito fã de Marvel. E, tipo assim, Marvel é o ápice de Hollywood. Não Sim. tem problema gostar disso, entendeu? Não tem problema gostar de séries grandes como Stranger Things. Mas aí, quando tu entra no cinema, tu começa a perceber que tu pode influenciar e fazer tantas coisas, abrir a mente. E eu tô atualmente trabalhando num documentário que é sobre linguagens de sinais de comunidades indígenas. E antes de entrar no cinema, gente, eu não fazia ideia das coisas que eu poderia descobrir. Então, pra mim, o cinema é muito disso de tanto criar histórias e contar histórias, mas mais também de expor coisas que ninguém sabe, assim. Sim. Esse negócio que tu falou de Hollywood, de Top Gun, né? É que eles são muito, muito bons em entender o que as pessoas querem ver e também o que elas vão fazer quando elas verem aquilo. Sim. E isso é muito do audiovisual. É meio que quase uma marketing, publicidade que a gente tem que aprender a fazer, saber o que é que as pessoas vão querer ver, saber como as pessoas vão querer ver, saber como fazer. Eu acho que é isso que me inspira a fazer cinema e tudo mais. Sim, Perfeito. exatamente. Partindo um pouco mais pro mercado, né? Porque além do cinema, vocês também fazem esse estudo de mercado. Como é que vocês veem essa força cultural dos Estados Unidos atualmente em outras áreas, como turismo, literatura, moda, até nessa parte da economia em si? Tipo, como a gente vê o cinema em Isso. outras áreas. Pode Sei. ser polêmico, não tem problema não. Pode polemizar. Não tem problema não. Eu acho que influencia, mas não tanto. Eu acho que hoje em dia, o que mais influencia é o audiovisual, não em filmes, mas em rede social, né? Que ainda assim é audiovisual. Mas de filme, assim, eu não vejo... Claro que influencia as massas, mas não de uma forma tão visível, assim. Eu acho que os filmes que mais crescem aqui no Brasil são os filmes de comédia, né? Sim. Sim. Então, sempre total. que tu vai falar com alguém que tem que o conhecimento dela sobre cinema brasileiro é só comédia, ela vai pensar em, sei lá, Minha Mãe é uma Peça. É um filme ótimo, gente, eu adoro. Sim. Só que aí, esse filme influenciou essa pessoa a pensar que aquilo é o cinema brasileiro e tudo mais. Nossa, eu tô divagando, né, gente? Não era nem isso a pergunta. Tá fazendo tudo. Mas aí, eu lembro que quando eu assisti Minha Mãe é uma Peça pela primeira vez, pra mim, gente, aquilo... Rio de Janeiro, gente, meu Deus, meu sonho no Rio de Janeiro. Ver Ipanema, ver aqueles coqueiros. Então, acho que influencia dessa forma, assim. Nem que seja coisas pequenas, como, meu Deus, quero ir pro Rio de Janeiro. Sim. Entendeu? Total. Pergunta, a gente já falou aqui, né, que eu não vocês citaram a questão do American Dream, né, de você ter essa visão americana e você se idealizar por aquilo e querer viver aquilo. Porém, a gente tem alguns filmes e alguns retratos sociais do Brasil em filmes que fizeram um sucesso nos Estados Unidos, né? Um exemplo desse é o filme Rio. Outro desse que acho que a gente pode colocar atualmente é o Ainda Estou Aqui, que, querendo ou não, ganhou uma visibilidade muito grande. Como vocês acreditam que essa visibilidade do Brasil pra fora, né, diante desses filmes, né, que são filmes tão distintos, pode ter afetado algum tipo de estereotipo aqui do Brasil? Tipo, algum tipo de estereótipo vindo da gente? Eu acho que, assim, existe muito a ideia de Brasil, tipo... Rio, favela, vão jogar bola, samba, vão dançar. Futebol. Mulheres bonitas, futebol. E assim, eu não tô reclamando, porque é muito bom, querendo ou não, assim, a gente Sim. ser reconhecido por todas essas coisas que realmente representam muito o nosso povo. E eu concordo 100% que, tipo, filme Rio, né? Foi uma criação da imagem do Brasil fora. Ou, assim, Cidade de Deus, por exemplo, que é um filme muito Sim. famoso e que ganhou muita visibilidade fora. As pessoas, não é uma crítica, óbvio, mas as pessoas, elas têm muito essa ideia de, tipo, da favela brasileira por causa de Cidade de Deus. Até por causa de Tropa de Elite também, mas principalmente Cidade sim. de Deus, porque é um filme que as pessoas conhecem fora. Tipo, quando eu fiz intercâmbio, as pessoas conheciam Cidade de Deus, elas Sim. tinham assistido. E elas ficavam, tipo assim, nossa, sinto muito. E eu ficava, gente, não. Gente, Tadinhos. Não vive essa realidade. e assim, ao mesmo tempo que é muito bom, porque eu fico muito feliz que o Brasil seja reconhecido por todas essas coisas. Tipo, sim, o problema nas favelas do Rio de Janeiro é real. Cidade de Deus é um filme que aconteceu, assim. Mas ao mesmo tempo também pode contribuir para criar uma imagem que talvez não seja exatamente o que é. Sim. Eu acho que o que falta mesmo é
o reconhecimento de fora, né? Eu acho que o último filme que fez sucesso foi Ainda Estou Aqui, mas antes desse só Cidade de Deus mesmo. Sim. Eu acho que um filme que eu queria que todo mundo visse é Central do Brasil, das Cartas. É muito bom. Mas eu acho que hoje em dia, se esse filme saísse hoje em dia, ia ter um reconhecimento tão grande quanto Ainda Estou Aqui. E seria ótimo. Tipo, ele representa o Brasil de formas diferentes, ou então o Alto da Compadecida também, que representa o Nordeste, gente. Acho incrível. Eu queria É muito bom, é um dos meus filmes favoritos, inclusive. Eu adoro. Eu queria que outros filmes... É muito bom, como tu falou, é muito bom ter esse reconhecimento, tanto da parte ruim, quanto tanto da parte boa, Sim. só que de formas distintas. Porque quando o pessoal pensa em Brasil, pensa ou Amazônia, ou Rio, não faz a menor ideia de que, por exemplo, tem neve no Brasil. Sim. Sim. Tem gente que não faz a menor ideia, tem gente que não faz a menor ideia do que é o sertão brasileiro. Sim. É isso. Tipo, às vezes eu penso, meu Deus, tem tantos filmes brasileiros tão bons que talvez se eles tivessem sido lançados por outro país, eles teriam tido mais reconhecimento. Também E é acho. muito triste. Eu, como uma pessoa totalmente leiga, né, nesse universo, eu gosto, mas eu não me aprofundo em nada. Eu senti que, pelo menos para pessoas que eu conheço, né, criou-se muito mais uma vontade de ver filmes brasileiros depois de Minha Mãe é uma Peça. Que foi um negócio que foi um estouro total. Ninguém, pelo menos eu, na vivência que eu conhecia, né, ninguém tinha costume de assistir filme brasileiro. Tipo, não era um costume. A gente via quando passava na sessão da tarde e tal, mas não era um costume propriamente dito. E depois de Minha Mãe é uma Peça, a galera ficou, meu Deus, muito bom. Daí foi daí foi o 2, daí foi o 3. E daí a galera foi, tipo, criando um afeto, mais pro de comédia, mais pro de comédia. Mas foram criando um costume de assistir. Porque antes era um costume que eu, sinceramente, eu não percebia. Então eu vou fazer uma pergunta que, assim... Adoro fazer essa pergunta. Vocês acreditam que, tipo, queira ou não, esse aumento, ele vem aumentando em um quesito mais estereotipado, até mesmo nacionalmente, no quesito filme de comédia? Ele é benéfico porque abre portas e faz com que as pessoas, em algum momento, vão descobrir outros filmes ou vão descobrir outras séries? Ou vocês acham não tão benéfico, tendo em vista que foi esse estilo de filme que teve uma concretização propriamente dita, e isso pode espalhar um certo tipo de preconceito, algum tipo de estereotipação? Foi. Meu Deus, que boa pergunta. Assim, como tu falou, é porque eu sinto que os filmes de comédia, principalmente os filmes de comédia do Nordeste, eles são tipo uma categoria à parte. Porque, apesar deles serem os filmes mais populares, tipo, os filmes que a maioria das pessoas assiste, muita gente não gosta. E tá tudo bem, eu não gosto muito de comédia nordestina, e eu sou do Nordeste, amo. Mas eu acho que é bom, pelo menos você tá assistindo, entende? Sim. Tipo, é melhor você assistir aqueles filmes de comédia do que você não assistir nada brasileiro. E são ótimos filmes, tá? São, tipo, ótimos. E tem muita gente que adora. Eu acho que realmente está tendo um aumento das pessoas querendo conhecer o cinema brasileiro. E eu não acho que seja só por causa de Minha Mãe é uma Peça. Eu acho que, como tu falou, Ainda Estou Aqui, que é muito recente, mas tem esses filmes mais Carandiru, Que Horas Ela Volta, Central do Brasil. Tipo, esses filmes que cresceram, Sim. mesmo que nas suas próprias bolhas, que sejam talvez as pessoas que conhecem mais, muitos deles estão estourando as bolhas um pouco. Sim. E aí, quando um estoura, vai pro outro. E aí as pessoas vão começar a se interessar. Então, acho que é benéfico. Eu concordo. Eu acho que é benéfico, porque pelo menos você tá assistindo filme brasileiro. Mas, por outro lado, eu fico... é porque aperta meu coração. Esses dias eu fui no cinema, aí eu vi os 3 filmes em cartaz brasileiro que tem, que é O Agente Secreto, do grande Kleber Mendonça. Tem O Último Azul, que são 2 filmes cult, conceito. E tem o... Como é o nome, gente, daquele filme? Perrengue Fashion, acho. Eu assisti. Você assistiu? É bom? É tipo 3 legal. estrelas no Letterboxd. E aí... e aí eu fico pensando... Ai, gente, as pessoas vão ver só o Perrengue Fashion e não vão ver, tipo, O Último Azul, que é um filme incrível que eu assisti. O Agente Secreto eu ainda não vi, mas eu quero muito ver. É benéfico porque as pessoas estão vendo o filme brasileiro, mas ao mesmo tempo eu fico... Meu Deus, gente, tem tanto filme bom, por favor, vejam. Tem tanto filme bom que vocês podiam ver. Tem tanto filme melhor do que filmes americanos, estadunidenses, que eu fico, gente, meu Deus, dá vontade, assim, de, arrancar a camisa, sei lá. Porque dá vontade de espalhar a palavra, não sei se Tá na porta das pessoas. Exato. Sim, eu acho que, tipo... onde tu assistiu os 3, não foi? Eu não assisti Agente Secreto ainda. Mas, tipo, esse azul que tu O falou... Último Azul. Tu assistiu aonde? No Dragão do Mar. Eu acho que... Assim, eu tava até falando isso ontem com a minha mãe. Do nada. Mas eu acho realmente que... Aqui em Fortaleza, por exemplo, né? Que é onde a gente vive. Esses filmes
tão legais e tão interessantes, eles não vão pro Iguatemi, pro Rio Mar, pro Léo Passeio da vida, eles vão pro Dragão do Mar, eles vão pro Norte Shopping, eles vão pra Parangaba. Tipo assim, que bom, mas eu acho que se abrissem essas portas, daria muita ajuda, pelo menos aqui em Fortaleza, né? Se fosse pro Iguatemi, gente, ia disparar, mas não acontece lá. Exatamente. Bom, a gente comentou muito sobre o Brasil, né? E a força que ele tá tendo, tanto com a comédia, tanto com Ainda Estou Aqui, que ganhou o Oscar. Comentamos sobre os Estados Unidos, que ele é um modelo de cinema, assim, para os outros países. Mas eu queria saber de vocês se existem outras potências crescendo no cinema, como, tipo, a Coreia, com os doramas, o Japão, que teve seu espaço, assim, no anime. Que outras potências vocês acreditam que também estejam crescendo hoje em dia? Eu acho que os 2 exemplos que tu deu são os melhores. A Coreia... Gente, a Coreia cresceu muito com os doramas. Eu mesmo amo. A gente eu também. adoro. Mas fora a Coreia e o Japão, eu acho que a Tailândia. Sim. A Tailândia tá crescendo muito, muito. Principalmente com BL e GL. Não sei se vocês sabem o que é. Sei. Aham. Tá crescendo demais no mundo queer, né? Nossa, gente, tanta série nova. BL e GL. BL é Boys Love, que é basicamente gays. E GL é Girls Love, que é basicamente lésbicas. Pronto. Eu acho que isso também vem porque querendo não pegar, tipo, os doramas, né? É muito difícil você ver qualquer casal homossexual e etc. em um dorama, gente. É bem... É raro mesmo. É muito raro. Coreano, né? Então a Tailândia falou, quase não tem isso aqui. Então vou fazer todo. Vou investir. Vou investir nisso aí. Amei. E deu certo. E deu certo, certo. dá muito certo. São muito bons, tá? São muito bons. Eu acho que o que mais fez sucesso não é nem BLGL, mas é aquele... Eu não sei como é o nome em português. Acho que é Garota de Fora, da É Nanô. Garota de Fora, da Nanô. É muito bom, Netflix, inclusive. É muito bom, gente. Se vocês não viram ainda, veja. Porque é gore, tá? Mas é muito bom. É muito bom mesmo. Tanto da que pessoas Netflix. confundem achando que é um dorama coreano, mas não é, né? Não é Da tailandês. Tailândia. É muito bom. Um mercado também que eu vejo muito que tá tentando crescer nos doramas também é a China, né? Com os doramas históricos deles. O primeiro dorama que eu vi foi chinês. Foi? Não sei se vocês Foi? conhecem. É Jardim de Meteoros. Ah, sei. Esse é bem famoso né? nesse Muito mundo. famoso. Esse Esse mundo de doramas. É verdade. Sim. Daí, vamos ver. No quesito dos países, né, que vem crescendo, vocês... Acho que foi comentado logo no início que vocês vêm sentindo que os Estados Unidos vem perdendo um pouco desse grande American Dream, né, nessa coisa que era muito vista, e vem isso diminuindo. Isso vocês acreditam que pode ter a ver com a questão da pluralização, da globalização e etc., das pessoas terem outras versões, não serem só fixadas na televisão, terem outros acessos a outros meios de comunicação e etc.? Sim, porque assim, eu tava até pesquisando sobre isso, né? Porque saiu... Eu não vou entrar no lado político, né? Mas saiu algumas coisas, umas mudanças que podem estar acontecendo aí em alguns lugares. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que o cinema, ele não é mais... Ele é 100% pluralizado agora. Porque uma produção, ela não é 100% de um lugar. Tipo, vão fazer uma parte, vão ter os figurinos de um lugar, ou a edição vai vir de um lugar. Tipo, tá muito plural agora, sabe? Não existe fazer Existe, mas praticamente não existe fazer um filme de um lugar só. Então, você colocar o cinema nesse lugar de, tipo... a minha indústria, tipo, o meu país e tal... É muito difícil hoje em dia, não tem como. Até quando a gente vê nas premiações, muitas vezes é tipo... um filme franco-brasileiro, um filme... Tananã. Então, isso é muito bom. Tipo, o cinema é cultura, é espalhar e, tipo, juntar e tudo isso. Então, acho que a gente tem que ter essa ideia de que realmente tá, como você falou, tipo, perde um pouco do poder do seu próprio, às vezes, mas que é exatamente isso que ele se propõe a fazer, talvez. Eu acho que isso tudo que tu falou veio muito com a globalização das redes sociais, né? Porque tinha o American Dream, só que não tinha como as pessoas provarem que aquilo não era real. Sim. E agora Agora não, né? Faz um tempo já, mas nesses últimos tempos, pra cá, é muito mais fácil tu ver que aquilo não é real, que aquele high school não é assim que acontece, que tu não vai chegar lá e ganhar em dólar e ser rico. E aquilo que tu falou de mistura de nacionalidades, né? Teve até no início do ano, era um projeto chamado Cine Fabrique, que vinham uns franceses aqui pro Dragão do Mar.
E aí eles gravavam um filme aqui, inclusive eu me inscrevi, mas eu não passei, infelizmente. E aí os brasileiros iam pra lá pra montar, pra fazer essa mistura. E eu acho que acontece todo ano, eu não tenho certeza. Mas tem muito isso, não só com o Brasil e com a França. Mas eu sei que acontece também com o México e com mais países da América Latina, que também anda crescendo, né? Eu acho que... Eu não sei se é... Não é mexicano, é espanhol, né? Vis-a-vis. Vis-a-vis, eu acho que é. É espanhol. É espanhol, se eu não me engano. Enfim, mas eu acho que é isso, de mistura de nacionalidades faz o cinema crescer, querendo ou não, porque mais pessoas se identificam. Sim. Tá. Bom, puxando pro lado do Halloween, porque hoje o episódio tá saindo dia 31 de outubro, né, que é dia de Halloween. E eu queria muito saber, porque também sou meio leiga nessa parte do cinema, mas eu queria saber como é que surgiu o Halloween e como é que ele virou isso que a gente tem hoje, né, que... Pelo que eu sei, ele também não nasceu nos Estados Unidos, mas agora queria saber como é que ele virou nessa parte das festas, das fantasias, dos doces ou travessuras. No cinema, né? Os filmes de Halloween, os filmes de terror, né? Que são tão assistidos na Netflix, gente. Todo o top tá de filme de terror, filme né? de terror. Que tá no Halloween, etc. O que vocês acham, tanto da questão do Halloween em Hollywood, né? Nessa questão que eles usam Hollywood pra materializar filmes de terror, principalmente nessa época do ano. Filmes de terror que vocês acham muito legais, temáticas. Pode devagar aí nesse tema. É bem, tipo assim, é o episódio, né, mas bem coincidência mesmo, porque o Halloween, ele realmente, esse Halloween de trick or treat, de, tipo, fantasia, filmes de terror, pegar os doces, realmente ele foi uma ideia que veio do cinema, tipo, ele foi do cinema americano, né, essa ideia, porque o Halloween, ele é uma junção de várias religiões, de vários rituais e... eu tava até pesquisando antes de vir pra cá, tipo, Halloween é All Hallows Eve, tipo, véspera do Dia de Todos os Santos. Então, seria, tipo, uma coisa de uma religião que foi se juntando, e aí se tornou Halloween. Foi lindo. Foi lindo, eu adoro. Assim, foi coisa dos Estados Unidos que eles pregaram isso, mas eu adoro. Tem todos os filmes do Grito, do Pânico, né? Eu amo Pânico. Sei lá, o Massacre da Serra Elétrica, esses thrillers, esses filmes sangrentos. Ai, gente, eu adoro. Eu adoro esses... assim, é um clichê que eu amo, porque eu adoro filme de terror, mas eu adoro essa época do Halloween, porque a gente... Eu queria que o Brasil fizesse mais filmes assim, sabia? Mais estereotipados. Eu acho que um que eu gosto muito é Bacurau, que é basicamente isso. Não, assim, tem a parte política e tal, mas é um filme sangrento, de assassinato, e a gente se diverte porque é engraçado. Adoro. Agora fazendo umas perguntas mais pra dar uma quebrada no gelo, né? Eu vou fazer 3. Só tem uma aqui, mas eu quero fazer 3 que eu tô curiosa. Perfeito. A primeira eu quero que vocês falem, eu sei que é uma pergunta muito difícil, que já deve ter assistido muito filme na vida. Mas se vocês pudessem falar pra galera, falar assim, tem que assistir, pode ser nacional, internacional, o que for. Tem que assistir esses 4 filmes, ou 3, ou... Tem que assistir. Top 3, vai. Um top 3, tem que assistir. E daí dá um resuminho bem, só pra galera saber sobre... Poder procurar depois direitinho. 3? Meu Deus, essa é a pergunta mais difícil do mundo. Eu sempre falo para as pessoas assistirem Clube da Luta, porque, assim, todo mundo já assistiu, porque é muito clássico, mas é perfeito. Toda vez que você assiste, você tem novas... perspectivas. Tem novas perspectivas, tem novas coisas que você não prestou atenção. Então, eu sempre falo Clube da Luta, porque é super interessante, a montagem é muito interessante, tipo... É muito interessante. Então, assistam Clube da Luta. Esse é o meu primeiro e... Com certeza. Eu continuo. Deixa eu ver. Eu vou falar um nacional. Meu favorito nacional é Carandiru, que eu já tinha falado também. E é muito interessante, assim. Muita gente já assistiu, eu acho. Tem o Rodrigo Santoro e ele tá perfeito. E é uma história real, assim, a história do massacre de Carandiru. Mas não é sobre o massacre de Carandiru. É sobre os prisioneiros que moram lá antes do massacre acontecer. Então, ele é um filme que eu acho ele perfeito porque, tipo, você chora, você morre de rir, você, tipo, se sensibiliza, você torce, você gosta dos personagens. Tem plot twists, tipo, acontece muita coisa e você sente tudo. Eu acho que todo mundo devia assistir. É o filme que eu acho que todo mundo devia assistir, com certeza. E ele mostra que o cinema nacional é muito maior do que ele parece. Em terceiro... Eu diria... Dos novos que participaram do Oscar esse ano.
tirando Ainda Estou Aqui, né? Porque acho que a gente falou muito dele. Eu diria Conclave, porque eu acho a montagem de... Eu acho, assim, lindo. Eu acho um filme lindo. Os cortes, as cenas, todo o simbolismo por trás. Tipo, essa coisa da religião. Meu Deus, foi um filme que eu assisti, assim, em pé. Tipo, eu não conseguia me sentar pra assistir de tão bom e tão interessante. É lindo. Enfim, então, esses 3. Deixa eu ver os meus 3. Eu vou falar o meu filme favorito, né? Vou fazer um favoritismo aqui. Que é Mother, com a Jennifer Lawrence. Eu não sei se vocês sabem qual é. Mas sabe? É bom. A produção sabe qual é. É um filme de terror. Gente, como é que eu vou explicar? Tem gente que odeia esse filme porque ele é muito confuso, mas eu adoro ele justamente por causa disso. Eu não vou dar muito spoiler, mas simplesmente... Eu não vou dar nenhum spoiler, inclusive. Mas simplesmente assista, é muito bom. Acho que brasileiro, Que Horas Ela Volta, é o meu favorito. Adoro, é muito lindo. Se você não assistiu ainda, basicamente tem a Regina Casé. É Regina Casé o nome dela? Regina Casé. Mas é muito bom, gente. Ela tá muito boa nesse filme. É um filme lindo. Você vai chorar, com certeza, se você chora que nem eu, com qualquer filme. E terceiro filme, eu vou aqui ir pro meu lado nerd. Vou falar de um anime, que é Your Name. Eu amo Your Name. Né? Gente, esse filme é muito lindo. Eu já vi umas 300 vezes, eu choro em todos. Eu acho que, assim, ele é uma animação, mas a história dele, ele é um exemplo, assim, de roteiro pra mim. Eu posso estar exagerando um pouco, porque é um dos meus filmes favoritos, mas eu adoro. Acho que são os meus 3 favoritos, sabe? Agora, pra entrar um pouco mais na temática, uma brincadeira. Um filme de Halloween, pode ser um filme de terror ou não, mas que tem a ver com essa parte mais do Halloween. E um filme que vocês sabem que é ruim. Vocês sabem que é ruim, mas vocês falam, é incrível, mesmo sendo ruim. E ao contrário, um filme que todo mundo fala que é muito bom, mas que você fala, ruim. não. Vamos polemizar um pouquinho. Ai, filme que todo mundo fala que é ruim, eu acho ruim. Nossa, isso é muito difícil. Meu Letterboxd. Juro. Pode? Pode, graças a Deus. Meu Deus, é porque agora... Porque eu critico muitos filmes às vezes. Não, vamos ver. Um filme. Calma, quais são as 3? Terror, ou tipo... Halloween, temático. Não, vou falar, peraí. Tô falando a pergunta. Halloween, né? É um filme que todo mundo... Que é muito ruim, você sabe que é ruim, mas que todo mundo acha... Mas que você acha incrível. Sim. E todo mundo acha bom e você também. acha que é ruim. Ai, não tem Letterboxd, não. Vai vir da cabeça, vai não. da cabeça. Acho que de Halloween vou escolher o Nosferatu novo. Eu adoro esse filme. Novo. Gente, eu não assisto filme de terror, mas vou tirar do meu... Amo. Vai achar algum. Eu vou... Pode falar, tipo, filmes que não são 100% de terror, tipo... Pode. Um filme que não... Tipo assim, é terror, mas eu considero mais ficção científica com terror, mas eu gosto. É a saga do ET. ET. Ai, eu amo. Eu gosto muito do ET. Amo. ET, eu gosto muito, 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 muito. Achei um que é ruim, mas eu... Não é ruim. Eu amo. Não é ruim. Não é ruim. É Todo Poderoso com o Jim Carrey. Que ele vira... Eu gosto muito. Eu amo. Gente, eu gosto Eu muito. assistia muito quando era criança. Esse Só que é um clichêzão, né? Sim. Que ele encontra Deus e aí ele... Sim. Ai, gente, amo. Clique também, ai. Todos os filmes do Adam Sandler. Todos os filmes de gente grande pra mim. Ai, amo. E juntos e misturados também. Sim. Sim. Um de terror, que não é terror, mas quando você assiste quando é criança, você meio que fica meio assustada, é Coraline. Ai, muito demais. Eu só fui Ao conseguir máximo. assistir Morria de Coraline medo. na pandemia. Literalmente. Até lá, nunca. Ai, Esse e o Estranho Mundo de Jack. Eu morria de medo. Muito, Morria de medo, mas muito. eu amava. Noiva Cadáver, muito bom. Nossa, também. Ela tá com Letterboxd aí. Não, eu já decidi tudo aqui. Já decidiu? Vai. Já Vamos decidi começar? também. Vai. Ai, calma, era um de Halloween, um que é ruim, mas eu amo, e Isso. um que é Você Opinião bom, gosta. mas eu polêmica. odeio. Isso. Tá. Eu começo? Aham. Um filme de Halloween, assim, eu não assisto filmes de terror porque eu tenho muito medo. Eu vou dizer, e um recente, né? Eu vou dizer Sinners, porque Ai, adoro. Eu dei 5 amo estrelas no Sinners. Letterboxd. 5 estrelas no Letterboxd. Eu Amo amo. estrelas. Tudo bem que não é, tipo, assustador, né? Mas vampiros, então Halloween. Exato. Aham. E eu amo Pânico também. Eu acho que ele cai um Adoro. pouco na categoria de que pode ser meio ruim, mas não importa. Um ruim, mas que eu amo. Sempre eu vou defender Escolha Perfeita. Aquele da Pitch Perfect. Sim. Aquele das competições de a capela. Eu sou viciada. Eu acho que eu assisto, tipo, uma vez ao mês. No mínimo, assim. Eu amo. E, nossa, tem muitos filmes bons e aclamados que eu não gostei. Mas isso provavelmente é minha culpa, não culpa dos filmes. Sim. Então, eu não gostei da Substância. Eu não gostei de... Tinha outro que eu tinha separado aqui.
Qual foi? Long Legs. Eu não gostei também. É dos meus favoritos. Mas é porque... Ai, Do não é fã de terror. Eu entendo. não, eu não gosto muito de filme de terror, então eu fiquei com medo. Tive que esperar minha mãe chegar em casa pra terminar o filme. Então não foi uma experiência. Mas assim, eu achei lindo. Tipo, eu achei lindo. super interessante. Achei as cores super tops. Foi só a história que não me pegou, né? Mas esse é um filme que às vezes quando eu falo, as pessoas ficam, tipo... incomodadas. Mas na minha sala também tem gente que odiou. Eu falo, gente, será que eu tô errada? Que eu amei. Um que eu não gosto, todo mundo ama, não é recente, mas é toda... Ai, meu Deus, toda a saga John Wick. Tudo bem. Tudo bem. Gente, tudo eu bem. acho que eu dei, sei lá, 2 estrelas pra todos. Mas minha mãe, ela é muito fã. Quando eu falo, mãe, eu odiei ela. Meu Deus, como assim? Como assim? É um dos melhores filmes que existem. Eu, não gostei, não é a minha vibe. Ai, mas... É isso. Você tem algum amigo Tenho. que você pensou? É uma pergunta que, sim, pra encerrar, se me dar um quebra-gelo de encerramento. Se vocês pudessem dirigir um filme brasileiro, assim, pra exportar pro mundo, qual seria o tema? Tipo, o tópico? Qualquer A coisa. temática, pode ser qualquer coisa. Tipo assim, você tem um orçamento, você não precisa ser algo que vai vender. E o cara chega assim, não, eu confio em você. O que você gostaria de exportar do Brasil? O que você queria que tipo, tivesse Eu a quero temática do que filme? vá isso, que seja isso. Meu Deus. Pode ser um tema, alguma coisa. Uma história Uma específica. história, Assim, eu gosto muito do folclore brasileiro. Eu acho que as lendas são as mais legais de todos os países, eu acho, a do Brasil. Tudo bem que tem, né, aquela série... Qual o nome? Cidade Cidade Invisível. Invisível. E, assim, eu nunca assisti, mas disseram que tá muito legal. Mas eu acho que se a gente conseguisse fazer alguma coisa... Não precisa ser de todos, né, mas... Não, tem que ser de todos. Tem que ser uma collab de todas as lendas. E conseguir fazer um filme top, eu acho que... Nossa, seria muito legal. Pior que eu tinha anotado a mesma coisa. De fazer um Pode filme complementar, de... se quiser. Eu queria fazer... Eu até escrevi isso. Queria fazer uma tragicomédia de folclores que não são conhecidos. Porque como eu era uma criança meio esquisita que gostava de filmes de terror, eu via muito aqueles vídeos de creepypasta. Que mostra você nossa. de noite, se você dormir de barriga cheia, vai vir não sei o quê, e vai entrar no seu sonho. Eu falava, gente, meu Deus. E aí eu morria de medo, mas hoje em dia eu faria super um filme desse tipo. Nossa, demais. Gosto. Acho que é isso. Acho que é isso. Ai, meu Deus. Gente, desculpa. Não tem Tudo bem. problema. Então, gente, eu acho que é isso. Não sei se vocês querem complementar alguma coisa, alguma coisa que vocês querem falar, que vocês querem O que vocês acharam de tudo? Da entrevista? dar um ponto final. Você É. fala assim, não, vocês não falaram sobre isso, eu quero falar. Ou tipo, não, falamos tudo que eu queria, tá tudo certo. Eu amei participar, eu tava muito nervosa. E, meu Deus, eu acho que vocês cobriram muita coisa. Assim, eu li um pouco do roteiro, mas a gente falando aqui, tipo, acho que foi crescendo, se tornando muito legal. Então, eu adorei. Eu também adorei, gente. Eu queria só reiterar aqui. Vejam filmes brasileiros, gente. Tem uma chance, por favor. favor, eu quero eu espalhar a imploro. palavra que a Bíblia. Gente, sério, tem muito bons. Tem uns muito bons mesmo. Vocês têm que dar uma chance. Mas eu amei, gente. Eu amei estar aqui. Foi muito divertido. Eu adorei. Foi muito legal pra gente Foi. também. Eu me diverti muito. Eu adorei, gente. Principalmente porque eu sou de moda e meu tema do semestre passado foi cinema brasileiro, de fazer, né, roupa e etc. Então, quando a Yasmin falou, vai ter cinema, eu falei, quero ir. Nós queremos, Eu quero conversar, porque eu assisti muitos filmes por conta desse trabalho, porque eu não tinha esse costume, então foi muito legal conversar com pessoas que trazem realmente estudos sobre isso. E como a gente não estuda sobre isso, é muito legal ter essa visão de vocês que estudam É. isso todo dia. Então a gente agradece muito. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistirem até aqui. Assistam em outras plataformas, copiem o link, mandem pra todo mundo. Conexão no Exterior, no Spotify, no YouTube, propriamente dito. E nosso Instagram também, que é em todas as redes, conexão.exterior. Muito obrigada e tchau, tchau. Feliz Halloween! Feliz Tchau, Halloween. feliz Halloween.